Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara, sou enfermeira e trago aqui vários conteúdos referentes à enfermagem, à saúde no modo geral e muitas questões e conteúdos também que são cobrados em provas de concurso para os profissionais de enfermagem. Então, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, também seu comentário. Trouxe aqui nessa aula de hoje várias questões de 2024 sobre a Lei 7.498 de 1986, que é a lei que regulamenta a prática da enfermagem no Brasil. Responder aqui com vocês as questões referentes ao cargo de enfermeiros. Vamos à nossa primeira questão de hoje. Em 2022, houve a alteração da Lei 7.498, que é de 25 de junho de 1986, para instituir o novo piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, através da lei número. Então, aqui nas alternativas, uma delas é a lei que alterou a Lei 7.498 em relação ao piso salarial. E isso foi em 2022, tá bom? Então, em 2022, essa lei, ela institui o piso salarial nacional, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira. Então, no seu artigo 1º, a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 15A, 15B, 15C e 15D. O artigo 15A, ele trata-se do piso salarial, dos enfermeiros, que será de R$ 4.750 mensais. O parágrafo único traz aqui que o piso salarial dos profissionais seletistas, de que trata os artigos 7º, 8º e 9º desta lei, é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para que o enfermeiro, na razão de 70% para o técnico de enfermagem, sendo que 50% será para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Essa lei, para quem não sabe ainda, essa lei é a Lei 14.434, tá bom? Ela foi aprovada em 4 de agosto de 2022. Então, ela traz em seus artigos 15A, 15B, 15C e 15D exatamente agora, a respeito do piso salarial dos profissionais de enfermagem, tá? Lembrando que os enfermeiros, agora tem um piso de R$ 4.750, sendo que 70% será referente ao piso salarial do técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem e a parteira, tá bom? Então, olhando a nossa questão aqui, ele pede qual é a lei, Essa lei é a Lei 14.434, tá bom? Então, a nossa alternativa correta para essa questão, a alternativa E. Nessa próxima questão, a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498 de 86, é uma lei regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87. Então, nós vamos analisar aqui as alternativas e ver aquela que é incorreta em relação, o que dispõe a Lei 7.498, tá? Então, aqui, para responder essa questão, a gente precisa realmente lembrar na íntegra o que descreve, cada artigo da Lei 7.498. Vamos analisar aqui a alternativa A, porque ela traz aqui o primeiro artigo da lei. Aqui na alternativa diz o seguinte, artigo 1º, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Então, o artigo 1º, ele é exatamente isso, tá? Logo, o primeiro artigo da lei trata-se exatamente da regulamentação do exercício profissional no Brasil, trazendo o exercício da enfermagem como de
forma livre em todo o território. Então, a alternativa A ela está correta. Eu quero aquela alternativa que é incorreta. Alternativa B, artigo 2º. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, nessa alternativa B, a gente tem aqui um detalhe importante, né? Que segundo a lei, em seu 2º artigo, é realmente, né, a enfermagem, ela é exercida, né, somente por pessoas legalmente habilitadas, só que esses profissionais, eles devem ser inscritos não no Conselho Federal, tá? Eles deverão ser inscritos no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, a alternativa B ela está incorreta porque ela traz aqui, né, inscritos no Conselho Federal. Então, não é no Conselho Federal, é no Conselho Regional, tá bom? Então, como a questão pede aqui é incorreta, então a incorreta da questão é a alternativa B. Na alternativa C, né, que traz o parágrafo único, diz que a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Respeitados os respectivos graus de habilitação, está correto, são esses profissionais que podem exercer a enfermagem de forma privativa, tá bom? Então, correto, letra C. Na letra D, ele traz aqui o 3º artigo, onde fala do planejamento e da programação, né, das instituições e dos serviços de saúde, que devem incluir o planejamento e a programação da enfermagem. Por se tratar, né, de uma profissão essencial, então as instituições de saúde, nos seus planejamentos, nas suas programações de saúde, devem incluir o planejamento e também a programação da enfermagem. Então, está correto também esse 3º artigo. No 4º artigo, a programação da enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, também está correto, né? Porque na programação, o enfermeiro ele deve incluir aqui a prescrição da assistência de enfermagem, que são a prescrição dos cuidados de enfermagem, tá bom? Então, está correto também a alternativa E. Nessa próxima questão, considerando a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, é fundamental para o enfermeiro entender as atribuições que lhe são exclusivas. Em relação a isso, as atividades que estão de acordo com as competências exclusivas do enfermeiro, conforme estabelecido pela referida lei, são. Então, quando ele coloca aqui, né, nesse enunciado, que atribuição que são exclusivas do enfermeiro, a gente entende que são aquelas atribuições que são o quê? Privativas do enfermeiro. Então, já falei em uma aula anterior, que a Lei 7.498, em seu artigo 11, traz as atribuições do profissional enfermeiro, cabendo-lhe privativamente, né? Então, tem lá no 1º inciso, as atribuições privativas e também no 2º inciso as atribuições como um integrante da equipe de saúde, tá? As privativas são aquelas em que compete somente a ele executar, ele não pode delegar essas atribuições a outros profissionais de enfermagem nem de saúde, né? Por isso que são privativas. Agora, as que ele exerce em relação ele sendo um membro da equipe de saúde, né, então não são privativas, então outros profissionais podem também desenvolver essas atribuições, tá? Então, como ele faz parte de uma equipe de profissionais, ele também irá desenvolver algumas atribuições, tá bom? Mas aqui na nossa questão, ele pede aquelas que são exclusivas, então a gente entende que são as privativas. Então, vamos analisar aqui qual das alternativas é uma atribuição privativa do enfermeiro. Alternativa A, coordenação de programas de controle de infecção hospitalar, incluindo a elaboração de protocolos específicos e o treinamento das equipes multidisciplinares, em parceria com outros profissionais de saúde. Vamos só entender que, quando se trata
de atribuições privativas, né, que aqui o enunciado traz exclusivas, elas estão se referindo todas as atribuições que são voltadas para a enfermagem, tá bom? Então, coordenação, direção, supervisão do trabalho da enfermagem, né, do serviço da enfermagem. Então, tudo que diz respeito à enfermagem, isso é exclusivo do enfermeiro, tá bom? Em relação à coordenação, supervisão, né, de outros serviços que não sejam da enfermagem, aí não é mais privativo, já é dele e de outros profissionais que fazem parte daquela equipe, tá bom? Então, nessa alternativa A aqui, quando ele coloca coordenação dos programas de controle de infecção hospitalar, não é uma atribuição privativa do enfermeiro, né, gente? Ele não é só ele que pode exercer ou desempenhar essa função. Outros profissionais também de saúde podem coordenar esses programas, tá bom? Então, não é a alternativa A. Na alternativa B, condução de pesquisas clínicas em enfermagem, incluindo o desenho do estudo, coleta e análise de dados e publicações de resultados em periódicos especializados. Também não é uma atribuição, né, exclusiva, privativa do enfermeiro, tá? Então, pesquisas clínicas em enfermagem, isso aí também pode ser feito por outros profissionais da enfermagem, tá bom? Então, não é exclusivo do profissional enfermeiro. Então, eu quero aquela que é exclusiva, ou seja, privativa dele, que só ele desenvolve, só ele pode, cabe a ele somente, né, a realização dessas atribuições. Alternativa C, supervisão e gerenciamento de equipe de enfermagem em procedimentos de hemodiálise, incluindo, né, a responsabilidade pela avaliação e adaptação dos planos de cuidados individuais dos pacientes, tá certo, né? Porque cabe ao enfermeiro, de forma privativa, segundo a Lei 7.498, né, a direção do órgão de enfermagem, tanto nas instituições privadas como nas instituições públicas, a chefia do serviço e da unidade de enfermagem, organização, direção do serviço da enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço, né? Então, onde os profissionais técnicos e auxiliares e as parteiras, né, desenvolverem suas atividades, a organização e a direção desse serviço deve ser feito privativamente pelo enfermeiro, incluindo o planejamento, a organização, a coordenação, a execução, a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Ele também que realiza consulta de enfermagem, ele que prescreve, né, assistência de enfermagem, que são os cuidados que a enfermagem precisa realizar aos pacientes, os cuidados principalmente de pacientes graves com risco de vida, é privativo do enfermeiro, tá? Ele que realiza também cuidados de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, é atribuição do enfermeiro. Então, por isso, essa alternativa C, que traz aqui a supervisão, o gerenciamento da equipe de enfermagem, é o enfermeiro que faz, tá? Nós estamos falando aqui de um setor, né, que é da hemodiálise. Ele também é responsável pela avaliação e adaptação dos planos de cuidados, né, porque é ele que faz o planejamento dos cuidados, né, e ele que prescreve os cuidados para que a enfermagem realize aos pacientes. Então, está correto a alternativa C. A questão, ela pede aquela que é correta em relação às atribuições que são privativas do enfermeiro. Então, está correto, tá bom? Alternativa D, desenvolvimento e implementação de planos terapêuticos específicos para pacientes crônicos em unidade de terapia intensiva, com revisão e ajustes baseados em protocolos médicos. Isso aí não cabe, né, ao enfermeiro, tá? Não é privativo dele. Realização de procedimentos de alta complexidade, como punção lombar, em situações de emergência, quando a equipe médica não está disponível. Profissional de enfermagem, no caso o enfermeiro, ele só deve exercer funções e atribuições de sua competência técnica e não de outros profissionais, então isso aí está incorreto, tá bom? Então nós finalizamos a nossa aula de hoje respondendo nessas questões
da Lei 7.498 para o cargo de enfermeiro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E aguardo vocês na nossa próxima aula